Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Gabriel, estou aqui mais uma vez com vocês. Agora nós vamos falar de sociologia. Tá? No primeiro vídeo nós falamos de filosofia para o primeiro ano, demos uma introdução. Agora nós vamos falar de sociologia, conceito, origens e contexto. Então, vou disponibilizar para vocês o PowerPoint da aula, que é por onde estou guiando. Então, às vezes parece que eu não estou olhando para a câmera, mas é porque eu estou aqui olhando o meu PowerPoint, tá? Então, vamos aí estabelecer o conceito de sociologia. O que seria sociologia? O que estuda, né, essa disciplina que é nova para o pessoal do ensino médio? Muita gente tem dificuldade, nunca ouviu falar. Algumas escolas já têm filosofia no fundamental, mas sociologia é uma matéria que eu particularmente desconheço do sexto ao nono. Só tenho conhecimento dela no ensino médio. Mas que os alunos curtem porque é uma coisa, é uma ciência aí que sempre traz assuntos atuais, modernos e que a molecada curte discutir. Então, sociologia é muito comum relacionarmos esse termo à ideia de um estudo sobre a sociedade e suas relações sociais. Podemos dizer também que sociologia corresponde ao estudo da sociedade e das relações entre seus membros. Visa compreender as diversas formas de interação que existem entre indivíduos, grupos e instituições sociais. Então, a sociologia vai analisar o cara sozinho, o indivíduo, vai analisar o grupo que ele pertence, né, que ele vai se identificar, vai criar vínculo, né. Temos aí vários exemplos, punks, hippies, enfim, emos, góticos, surfistas, skatistas, uma série de grupos. E temos também instituições sociais, que elas exercem um certo poder sobre determinados grupos e determinados indivíduos, como igreja, escola, a própria polícia, enfim. A sociologia, ela busca compreender esses elementos, o papel do homem, como ele interage, o que ele faz. Porém, ela não tem um objetivo, não tem uma função de solucionar os problemas. Não é ela que vai dar as soluções, ela apenas vai expor os problemas. Então, ela não vai querer resolver a questão da desigualdade, ela não vai resolver a violência, ela não vai resolver o analfabetismo. Ela apenas vai chamar a atenção, olha, precisamos pensar sobre determinado assunto. O que a sociedade pode fazer para melhorar, né? Por exemplo, a criminalidade, a violência, o que é família. Tá? Então, essas questões aí, o que é cultura, por exemplo, qual é o papel do negro na sociedade, a questão indígena. Então, a sociologia ela vai tratar desses problemas, ela vai discutir essas ideias e não vai propor soluções. Apenas chamar a atenção que existe um problema na sociedade que precisa ser resolvido pelas autoridades. Ela também não vai intervir, não vai transformar e não vai revolucionar a realidade social. É uma ciência que busca compreender as dinâmicas, as relações. Tudo bem? Sociologia, ela pertence a uma disciplina maior, tá? Chamada ciências sociais. Então não existe faculdade de sociologia. O que acontece é que em alguns cursos nós temos esse componente na grade. Assim, no meu curso de História e de Geografia, também no meu curso de Pedagogia, tinha Sociologia, por isso que eu posso dar aula disso. Ela pertence às ciências sociais, que está dividida em Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Antropologia, o estudo do homem. Homem, logia, estudo. Ela vai analisar a escrita das etnias, o que nós chamamos de etnografia. Tá? Então vai analisar a cultura, vai observar, enfim, é mais os aspectos culturais. Ciência política fala, de um modo geral, da própria política em si, tá? Onde surgiu, questão do voto, dos direitos, os três poderes, monarquia, parlamentarismo, ditadura, enfim, tudo isso é ciência política. Recorre às investigações empíricas, tá? Ou seja, de experiência, conta com questionários, entrevistas, enfim. O que nos interessa nessa aula é a sociologia, tá? A sua área de pesquisa é a estrutura e o funcionamento das sociedades. Como já falei no primeiro slide,
a dinâmica social que é interessante para a sociologia. E é muito comum, quando nós falamos de ciência, as pessoas confundirem, tá? Muita gente usa o senso comum na hora de argumentar. Então, um exercício que nós sempre estamos realizando em sala de aula é o diálogo, é o debate, tentar sair do senso comum e passar para um conhecimento científico, buscar estatísticas, dados, argumentos que enriqueçam o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Então vamos lá. Conhecimento científico. O aspecto central desse pensamento é a necessidade constante de comprovar as hipóteses e as teorias. Além disso, a ciência busca a objetividade, ou seja, ela opera sobre fenômenos que devem ser distanciados e isolados dos elementos subjetivos, ou seja, do meu juízo de valor, do meu sentimento e da minha opinião pessoal. Claro que o que leva um cientista a descobrir alguma coisa é a curiosidade, é o que ele pensa, tá? Mas o juízo de valor dele vai ser feito através da pesquisa. Então a pesquisa vai dizer que se faz mal ou não, se dá certo, se não dá, é a pesquisa, tá? Se distancia do juízo de valor e dos sentimentos. Agora, o senso comum. Eles são explicações da realidade natural e social, são prévias, não são científicas, tá? É um conhecimento mecânico, como por exemplo, eu estou nervoso, eu vou tomar um chá de camomila, sem reflexão sobre a sua origem. Se tornaria um conhecimento científico a partir do momento que eu vou analisar as propriedades da camomila, saber se é calmante mesmo. E aí muda de senso comum para conhecimento científico. Beleza, galera? Nós temos aí agora o contexto histórico da sociologia, tá? Eu estou pegando aqui o meu livro para acompanhar e também o slide. Então, olha só, a sociologia ela voltou. Ela surgiu de 4 momentos aí. O primeiro momento é o Renascimento, é o resgate dos valores greco-romanos. Exatamente. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton. Esses caras resgataram o pensamento racional da Grécia Antiga e colocaram eles de volta. Até então, a Idade Média era dominada pelo pensamento da Igreja. Os grandes escritos, os grandes livros, aí, as obras de Aristóteles, por exemplo, elas eram proibidas, elas eram guardadas pelos monges, tá bom? Então, o Renascimento foi um movimento cultural e científico que revolucionou, colocou a ciência no centro, colocou o homem no centro das coisas, tá? E não mais uma explicação sobrenatural para os fatos. Temos aí iluminismo, tá? Então, o Renascimento ele desembocou posteriormente no iluminismo, um movimento intelectual, cultural e político que tinha como objetivo compreender, organizar a sociedade, compreender e organizar a sociedade com base na razão e na ciência. Então, aí que nós temos Rousseau, Montesquieu, nós temos Thomas Hobbes, nós temos, eu falei do Rousseau, Montesquieu, Voltaire, tá? O Nicolau Maquiavel, não posso esquecer dele, claro. Então, esses caras aí, eles vão escrever sobre ciência, sobre razão, com uma capacidade aí de iluminar o obscurantismo da Idade das Trevas, que seria a Idade Média. Então, mais uma vez, a ideia de luz está ligada ao conhecimento, dar a luz, eureka, sair da caverna do Platão, conhecer o mundo real, enfim, receber a tocha do conhecimento de Zeus. Depois disso nós temos Revolução Industrial e Francesa. Revolução Industrial a partir de 1760 e Revolução Francesa 1789. Então o iluminismo também serviu como fonte de inspiração para a Revolução Francesa, um movimento político que culminou com a queda da monarquia e a instauração de novos ideais políticos centrados nas noções de igualdade, liberdade e fraternidade. Só um complemento ao iluminismo, é no iluminismo que surge a ideia do liberalismo, tá bom? Agora nós temos aí, por último, a Revolução Industrial, tá bom, gente? A Revolução Industrial é muito importante para a história, para a sociologia, para a geografia.
é um grande marco aí de mudanças fundamentais para o nosso planeta. Então nós temos aí uma classe em ascensão, burguesia. A burguesia, né, eles enriqueceram com as cruzadas da Idade Média, enfim. E a Revolução Industrial, acima de tudo, foi uma revolução produtiva que processou mudanças significativas na capacidade de produção de mercadorias e a acumulação de capital. Então é daí que surge a grande discussão entre capitalismo e o socialismo científico que o Marx vai propor. Além das mudanças econômicas, evidenciaram-se novos fenômenos sociais, como o reordenamento das sociedades rural, a abolição sistemática de servidão, a migração da população rural para os grandes centros urbanos, né, o êxodo rural. E temos aí duas classes, o proletariado, que é o operário, a força de trabalho, né, e temos a burguesia, que são os donos das fábricas, donos dos meios de produção. Então são eles que detêm ali todo o maquinário. E o proletariado, o operário, que vai exercer a sua força de trabalho em troca de capital. E esse capital se torna uma mercadoria. Então ele vai exercer a sua força de trabalho, vai receber por isso, e esse valor ele vai comprar outras forças de trabalho. Daí vem a expressão mercado de trabalho. O trabalho é uma mercadoria também. Tranquilo, gente? Então esses acontecimentos eles foram fundamentais, tá? Novas dinâmicas sociais surgiram. Próximo slide. Temos as linhas do pensamento sociológico, os clássicos, tá, gente? Vamos trabalhar com os clássicos nesse momento. Positivista, Augusto Comte. Nós vamos ver ele ainda hoje. Émile Durkheim, funcionalista. Karl Marx é um marxista, um materialismo histórico dialético. É uma análise crítica do capitalismo e a proposta do socialismo barra, num segundo momento, comunismo, como superação deste sistema. E temos o Max Weber com a sua sociologia compreensiva. Vamos ver o primeiro, Augusto Comte. Ele pretendia transformar o saber em uma ciência que restabeleceria a ordem social diante das drásticas mudanças que estavam em curso na Europa ao longo do século XIX. O que ele queria? Criar leis gerais para toda a sociedade, como se fosse a física, a matemática. E a sociedade não é assim, né? A sociedade é de humanas. Então, os seres eles possuem características específicas. Não deu muito certo, tá? Seu pensamento baseava-se no positivismo. Como eu disse, ele queria estabelecer um sistema geral de conhecimento que tinha por base dados concretos frutos da experimentação da ciência. Para isso, ele estabeleceu a teoria dos 3 estados: teológico, metafísico e positivo. O teológico é quando eu começo a explicar o mundo pelo sobrenatural. Adão e Eva, a Bíblia, deuses, espíritos, mitos gregos, mitos nórdicos, isso é estado teológico. Depois do estado teológico nós temos um meio termo, que é o metafísico, é a transição entre o teológico e o positivo, que vai buscar a essência das coisas, suas origens, seus destinos. Exemplo, a própria filosofia. No primeiro momento, lembra lá nos primeiros filósofos pré-socráticos, que eles analisavam a physis, eles não queriam a explicação divina e queriam a ciência. E para chegar na ciência, eles estavam nesse momento metafísico aí, nessa transição. E aí nós temos o estado positivo, o estado da ciência, tá? Qualquer afirmação corresponde a um fato observável na atualidade. Por exemplo, sociedade industrial do século XIX. Beleza, galera? Eu vou deixar aí nos slides, no final deles, atividades do blocão. Vamos fazer a hora do estudo, página 18, página 30. E aí vocês me mandem lá pelo positivo mesmo a foto feita, da lição feita, para eu poder computar a presença e nota para vocês nessa semana, que as aulas estão suspensas. Então, lá no positivo, atividades, tem uma aba que é o trabalho bimestral, que eu já pedi para vocês, e vai ter uma outra aba que é da aula. Eu vou colocar aula, semana tal, a dia tal. Vou colocar lá o PowerPoint, que eu estou acompanhando aqui, assim vocês podem acompanhar junto comigo. E essa videoaula que eu vou colocar no YouTube também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.
tá? Não tenho esse hábito, então não sou um youtuber, longe disso, estou gravando na minha casa, uma câmera ok, aqui vem no notebook, enfim, é só pra gente não deixar de estudar nesse momento, não vamos deixar de fazer nossas atividades, não vamos deixar de treinar, de se alimentar bem e de estudar. Na medida do possível tudo vai se encaixar, tudo vai voltar ao normal, espero que rápido, tá bom? Então acompanha aí, pode acompanhar o canal, vou postar vídeo para as outras séries, tá? Então eu tenho o primeiro, segundo e terceiro ano do médio, filosofia e sociologia, e tenho o sétimo ano de história e tenho um sexto numa outra escola de geografia. Então eu vou acabar usando esse canal para postar os vídeos que fica mais fácil. Aí eu coloco lá, vocês podem ir pelos temas, tá bom? Falou galera, até mais!